Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite em vós. Eu quero chamar a sua atenção para nós meditarmos em dois versículos da Palavra de Deus que está escrito no livro de Atos. Nós iremos ler os versículos 1 e 2, que diz assim, capítulo 10 do livro de Atos, versículos 1 e 2. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Meu querido ouvinte da palavra do Senhor e irmão em Jesus Cristo, eu quero nesse momento convidar você para nós meditarmos rapidamente a respeito de um tema que fala de um homem religioso e suas crenças, se assim podemos falar. Pois quem era Cornélio? Este homem que seguia a lei judaica, cumpria a lei judaica ou procurava cumprir, fazer tudo quanto está escrito na lei judaica. Cornélio era um homem da corte, como a palavra do Senhor aqui nos afirma, que tinha em suas ordens cerca de 100 homens, 100 soldados que estavam ao seu dispor. E esse homem, chamado de Cornélio, se nós formos levar para a atualidade, para os nossos dias, ele era um homem de liderança, um homem que tomava conta de um exército de 100 pessoas, ou de uma parte de um exército. Ele era um líder, ele era um homem que, além de ser líder, ele tinha as suas crenças, seguia os seus ritos, e a palavra de Deus ela afirma que Cornélio fazia algumas coisas que era do agrado do Senhor. Deus se agradava das suas obras. Vamos ver a primeira obra de Cornélio. A palavra do Senhor nos diz no versículo 2 que Cornélio era um homem piedoso, ou seja, era um homem bom. Cornélio era um homem que fazia a diferença, era um homem temente a Deus, como também está escrito no versículo 2. Ele era um homem de coração aberto, era um homem que sabia ouvir as pessoas, os seus soldados. Ele era um grande exemplo na sociedade por causa da sua índole. Pois Cornélio era um homem que temia a Deus, porque o versículo 2 também nos afirma isso. Como também afirma que Cornélio, ele de forma contínua orava a Deus, ou seja, ele era um religioso que praticava tudo conforme está escrito na sua religião, como nós temos visto hoje, atualmente, muitas e muitas pessoas religiosas, pessoas que estão seguindo uma religião, assim também era Cornélio. E o que é interessante é que Cornélio, diferentemente de muitos da nossa época, ele seguia a sua religião e fazia a diferença na sociedade. O que é diferente do mundo atual que nós vivemos. Pois nós vivemos em um mundo onde as pessoas são muitos religiosas e poucas tementes a Deus. Totalmente o contrário de Cornélio. A palavra do Senhor nos afirma que Cornélio, ele temia a Deus, ele exercia a sua religião, ele tinha homens sob suas ordens, era um homem respeitado. E o texto ainda vai dizer no próprio versículo 2 que não só Cornélio, como toda a sua casa temia a Deus. Isso pelo exemplo
de Cornélio. Cornélio temia a Deus de tal forma que levava as pessoas à sua volta, especificamente da sua casa, a temerem a Deus também, assim como ele. Mas o que é mais interessante ainda no texto é que, por mais que Cornélio tenha essas características que eu afirmei, temente a Deus, orava a Deus continuamente, dava esmolas ao próximo, piedoso, mas uma coisa ainda faltava em sua vida. Quando um determinado dia Cornélio teve uma visão, e Cornélio fez conforme estava escrito nessa visão, mandou chamar um homem que chamaram de Pedro. E do outro lado, esse homem também teve uma visão de um lençol descendo e um monte de animais. E ali havia várias espécies de animais. Essa era a visão que Pedro teve. E o Senhor mandou Pedro matar e comer aqueles animais. Com certeza ali havia animais impuros. E Pedro, de forma preconceituosa, não quis matar e comer aqueles animais. Disse que jamais tocaria em coisas impuras. Mas o Senhor o repreendeu, dizendo: Pedro, não chames impuro aquilo que Deus purificou. Então, meu querido ouvinte da palavra de Deus, Pedro entendeu aquela visão. Pois desde então, na inteligência de Pedro, na mente de Pedro, o Evangelho era para ser pregado apenas aos judeus, apenas aquelas pessoas que estavam ali à sua volta, aquelas pessoas da Judéia, os judeus em si. Mas o Evangelho é para todo mundo. Pois Cornélio não era judeu, Cornélio era gentio. E Pedro, de forma preconceituosa, não quis pregar para Cornélio, mas até então ele entendeu a visão do Senhor. Mas o que é mais interessante ainda nessa passagem que eu quero relatar a você é que Cornélio, por mais que ele tivesse todas aquelas habilidades, todo aquele temor a Deus, por mais que ele orasse de forma contínua, desse esmolas e fosse temente a Deus, ele precisava de um encontro pessoal com o Senhor. Cornélio precisava abrir o seu coração e deixar Jesus entrar, pois é o que nós temos visto nos dias atuais. As igrejas estão cheias de pessoas religiosas, porém com o coração distantes de Deus. Detalhe, o texto aqui não afirma que o coração de Cornélio estava longe de Deus, não. O texto aqui afirma que a prática de Cornélio agradava a Deus. Mas em nossas igrejas existem pessoas religiosas achando estar servindo a Deus e não estão. Cornélio sabia que tudo aquilo que ele fazia agradava a Deus, mas o que ele ainda não sabia era que ele ainda necessitava de um encontro pessoal com Jesus. E esse encontro foi marcado. Os varões que Cornélio pediu para ter um encontro com Pedro, para buscar Pedro, deram-lhe notícias boas a respeito de Cornélio, falando que ele era um homem generoso, um homem de palavra e um homem que temia a Deus, porque assim Cornélio era. Meu querido ouvinte da palavra do Senhor, eu quero dizer para você que está ouvindo esta reflexão, que você pode até ser uma pessoa boa, assim como Cornélio. Você pode ser uma pessoa de coração aberto, assim como Cornélio. Você pode ser uma pessoa que reparta com os pobres aquilo que você tem, assim como Cornélio. Você pode falar da boca para fora que você é temente a Deus, pois Cornélio também era.
Você pode orar a Deus de forma contínua, diariamente, assim como Cornélio. Mas eu quero afirmar a você que, assim como Cornélio, você também precisa abrir o seu coração e deixar Jesus entrar. Olha aqui quem era Cornélio. Leia o capítulo todo do livro de Atos, capítulo 10, que eu li apenas 2 versículos, para que você venha entender a história de Cornélio. Era um homem religioso, um homem que aos olhos humanos não precisava de que alguém fosse em sua casa pregar o evangelho para ele. Mas só Deus conhece o coração do homem. Eu estou falando com você agora. Você que julga ser uma pessoa religiosa, você que julga ser uma pessoa boa, você que muitas vezes julga jamais ter matado alguém ou roubado nada de alguém, você que muitas vezes se acha uma pessoa justa e temente a Deus, olhe para Cornélio, porque assim como Cornélio, você também precisa abrir o seu coração e deixar a graça de Cristo habitar em sua vida. Eu quero convidar você nesse momento para que você venha fazer isso. Abrir a sua vida, abrir o seu coração e deixar Jesus entrar. Deixar Jesus tomar conta da sua vida, do seu ser, da sua vontade. Hoje foi o dia que o Senhor marcou para se encontrar com você. Não deixe essa oportunidade passar em hipótese alguma, porque o dia de amanhã a Deus pertence. E por isso não sabemos se estamos vivos daqui para amanhã, ou daqui a alguns minutos, segundos ou milésimos, ou centésimos. Essa que é a grande verdade. Nós muitas vezes costumamos fazer planos para o futuro, planos que muitas vezes podem não dar em nada, porque o que é a nossa vida? Hoje eu estou aqui trazendo esta reflexão para você, mas amanhã o que pode chegar ao seu ouvido é que eu faleci, desci à sepultura. Então hoje possa ser que seja o último dia da sua vida. Portanto, não desperdice. Abra o seu coração e peça de forma sincera e honesta para que Jesus venha transformar a sua vida. E eu te garanto que uma vez que você fizer isso, a sua vida jamais será a mesma. Que o Senhor te abençoe e te guarde, desde agora para todo sempre. Amém.